João capítulo 3, versículo 1. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Na verdade, querido, eu quero pregar sobre João capítulo 4. Mas eu só quero te mostrar um negócio do João, algo aqui em João capítulo 3, que me chama a atenção e que serve de introdução para o capítulo 4. Olha o que está escrito aqui. Ora, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre, vindo de Deus, pois ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Amém ou não? Agora vamos lá para o capítulo 4, versículo 1. Olha o que está escrito. Quando, pois, o Senhor soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. Ele foi para onde, irmãos? E era-lhe necessário passar por Samaria. Chegou, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó dera a seu filho José. Achava-se ali o poço de Jacó. Jesus, pois, cansado da viagem, sentou-se assim junto do poço. Era cerca da hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe então a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Então os judeus, porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Versículo 10. Respondeu-lhe Jesus: se tivesses conhecido o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe terias pedido e ele te haveria dado água viva. Eu vou repetir o versículo 10, porque ele é a base da nossa ministração de hoje, amém? Olha o que Jesus disse. Respondeu-lhe o Senhor: se tivesses conhecido o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe terias pedido e ele te haveria dado água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirá-la, e o poço é fundo. De onde, pois, tens essa água viva? És tu, porventura, maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual também ele mesmo bebeu, e os filhos e o seu gado? Replicou-lhe Jesus: todo o que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede, nem venha aqui tirá-la. Disse Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Respondeu a mulher: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque 5 maridos tiveste, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Replicou-lhe a mulher: eu sei que vem o Messias, que se chama o Cristo. Quando ele vier, há de nos anunciar todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Amém. Glória a Deus. Eu queria que você repetisse comigo. Diga assim: Senhor Jesus,
nessa noite, eu abro o meu coração para a palavra de Deus. Amém, irmãos? Deixa eu lhe dizer algo. Nada na Bíblia é por acaso. Nada, absolutamente nada. Nem mesmo, querido, a ordem dos fatos é por acaso. Eu não sei se você sabe, mas a Bíblia originalmente, ela não foi dividida em capítulos e versículos. Ela foi um texto escrito, eram livros escritos. E posteriormente, os estudiosos, os teólogos, muito bem intencionados, eles começaram a dividir a Bíblia em capítulos e versículos para facilitar a vida dos leitores. Porém, infelizmente, os escritores foram inspirados por Deus, mas aqueles que dividiram em capítulo e versículo, nem todos. Entendeu? Por quê? Porque existem muitos capítulos que foram divididos e que cortam assuntos. Entenderam o que eu estou dizendo? Amém ou não? Vou te dar um exemplo. Romanos 7 e 8, querido, corta sim no meio. Romanos capítulo 7 para o capítulo 8. É um texto que deveria ser inteiro, que deveria seguir. Mas nada na Bíblia é por acaso. Repita comigo, diga assim: nada na Bíblia é por acaso. E o capítulo 3 e o capítulo 4 de João está um do lado do outro, e eu creio que isso tem algo a nos ensinar, amém ou não? Então o que acontece? Quais são as diferenças do capítulo 3 para o capítulo 4? Primeiro, no 3 é um homem, no 4 é uma mulher. No 3 é um judeu, no 4 é uma samaritana. No 3, esse judeu era um fariseu religioso. No 4, uma mulher que provavelmente nem estudo tinha. No 3, era um membro do Sinédrio, do Conselho de Israel. No 4, uma mulher vivendo uma vida imoral. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Digam amém. Então vamos lá, no 3 era um homem, era um religioso, era um mestre, era um homem membro do Sinédrio. No 4, uma mulher sem estudo, samaritana e vivendo uma vida imoral. O que me chama a atenção é que o homem membro do Sinédrio chega para Jesus e já chega errado, porque ele já chega falando assim: mestre, sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus. E é esse que é o grande problema, que aqueles que se acham grande, eles já chegam querendo dizer que sabe de alguma coisa. Já chegou dizendo: sabemos. Essa mulher, ela não chegou falando nada. Ela não chegou dizendo que sabia nada. A única coisa que ela sabia é que ela era pecadora. E qual é a diferença do tratamento de Jesus para os dois? O mestre, Jesus chegou e falou assim: ah, você quer saber? Você precisa nascer de novo. Uau! E para a mulher: bebe da água que eu tenho para te dar. É diferente. É diferente. Porque todas as vezes que chegamos diante do Senhor achando que somos alguma coisa, é muito provável que a gente vai ouvir do Senhor dizendo: você precisa nascer de novo, meu filho. Está tudo errado na tua vida. Agora, quando a gente já chega reconhecendo os nossos erros, Ele fala para você: eu tenho cura, eu tenho perdão, eu tenho restauração, eu tenho mudança de vida para você. Eu posso ouvir um amém por isso? A forma que nós chegamos define o que vamos receber. Essa é a grande verdade. Se eu chego cheio de coisa, talvez eu ouça uma palavra que não seja das melhores. Mas quando eu chego reconhecendo quem eu sou e quem Ele é, querido, eu recebo aquilo que tem de melhor para receber. Eu quero me deter aqui no capítulo 4, no texto dessa mulher samaritana. Todo mundo conhece esse texto aqui, creio, ou pelo menos já ouviu falar. Eu mesmo, eu já devo ter pregado esse texto aqui pelo menos umas 15 vezes. Não tenho contas. Mas eu creio, querido, numa palavra que se renova todos os dias. Numa palavra que é viva, numa palavra que é espírito. Numa palavra que tem poder para mudar. Essa mulher, eu quero dizer para você, quando ela foi buscar a água naquele poço, o destino dela já estava marcado. Já havia um encontro marcado para ela. Ela nem sabia disso. Porque Jesus, ele estava na região da Judéia.
E ali, querido, começou um conflito naquela região, de algumas pessoas chegando para ele, questionando sobre o batismo, procurando fazer uma disputa entre ele e João Batista. E Jesus, ele resolve sair da região da Judéia e ele resolve migrar para Galiléia. Ele podia fazer 3 rotas, mas ele escolhe a rota que ele iria passar por Samaria. E você não acha isso muito curioso? Que Jesus, ele passa naquele poço, ele chega no poço de Jacó por volta da hora sexta, que era meio-dia, e ele se senta justamente no horário que aquela mulher foi buscar água. Pastor, que coincidência, né? Ah, irmão, não dá nome de coincidência para os desígnios de Deus, não. O Senhor, ele sabe de todas as coisas. Todas as coisas. O certo, querido, é que Jesus chegou naquele lugar e ele chegou cansado e ele sentou para descansar. Os discípulos foram até a cidade para comprar comida e ele resolveu ficar. E quando da hora meio-dia, aquela mulher chega com os seus cântaros na mão para buscar água. E eu quero dizer algo para você, querido. O fato dela buscar água meio-dia já denunciava a condição dela. Era uma mulher que estava fugindo da sociedade. Por quê? Porque meio-dia não era hora de ninguém buscar água lá. Até porque, irmãos, Israel, você sabe que lá é um deserto. Então, normalmente, ouça o que eu vou te dizer. Se você for estudar o Antigo Testamento, você vai ver que quando as mulheres iam aos poços buscar água, elas iam sempre em grupo, em bando. Então você percebe que esse negócio de mulher andar em bando, isso aí, ó, vem das antigas, irmão. Essa formação de quadrilha não é de agora. É verdade, mulher gosta de andar em bando, sim ou não? Claro que gosta. Quem que falou que não? Claro que gosta. Você quer ver uma coisa? Você está no casamento, a mulher chega e fala assim: vou no banheiro, vamos. Não é verdade? Está numa festa. Aí, então eu vou também. Levanta 5 da mesa e vai fazer xixi. Sei lá o que, passar batom. Sei, conversar no banheiro. Agora você imagina, 5 homens sentados na mesa. Eu, pastor Disseu, Tolito, pastor Jair e Giovanni. Aí eu levanto e falo assim: vou no banheiro, vamos? Deus que me livre. Hein? É ruim, hein? Alex, imagina o Darley. Esse negão dessa altura aqui chega pra você e fala assim: presbítero Alex, preciso ir no banheiro, vamos? Hein? Não vai não? Você vai pro outro lado. Você vê, né? Homem é preconceituoso, né? Às vezes ele só precisa de uma companhia, que ele quer abrir o coração para você. Por que você não vai? Não. Darley, então você sabe que no banheiro não é lugar para você abrir o coração para o Alex. É em outro lugar. Amém? Então você vê que as mulheres, normalmente, elas andavam em bando. Elas iam em grupo buscar água. E a hora de buscar água era de manhã bem cedo ou finalzinho da tarde. Mas meio-dia nunca, porque o sol é escaldante, irmãos. Eu tive lá em 2011 e eu me lembro, eu tive a oportunidade de ir numa fortaleza que fica no deserto de Engedi, a fortaleza de Massadas. Eu lembro que a guia chegou pra gente e falou assim: olha, vai de boné e leva água. Porque, irmão, você começa a andar naquele deserto lá, irmão, e você começa a beber água, você nem percebe. Por quê? Porque o sol é escaldante. Então aquela mulher, ela indo meio-dia, já denunciava que certamente ela estava indo meio-dia por alguns motivos. O primeiro dela é porque ela não tinha amigas, ela era sozinha. Segundo motivo é porque ela não tinha amigas, ou porque ninguém queria ser amiga dela, ou talvez até porque ela não queria ser amiga de ninguém. Mas algo estava errado com aquela mulher, porque mulher andando sozinha é diferente. E quando ela chega, você observa, querido, que o Senhor, ele começa a conversar com ela. E o que me chama a atenção, querido, é que Jesus, ao pregar, ele não usa conversa de vendedor, usando sempre o mesmo discurso. Você vê que com Nicodemos ele falou: nasce de novo. Mas com ela ele falou: me dá de beber. Ou seja, é um discurso diferente. Aquela mulher, ela se assusta e ela diz: como, sendo tu um homem judeu, fala comigo que sou samaritana? Porque os judeus não se falavam, eles não falavam com os samaritanos.
Se você quisesse xingar um judeu, era só você chamar ele de samaritano, irmão. Você não precisava de chamar ele de endemoniado, você não precisava de chamar ele de nada. Você chamar um judeu de samaritano, você estava xingando ele. Porque para os judeus, o samaritano, eles eram mestiços, era um povo mestiço, era um povo que não tinha uma linhagem pura. E eles eram meios judeus. Então, se você quisesse xingar um judeu, você falava com ele de samaritano. Jesus foi chamado de samaritano. Assim como hoje aqui, se você quiser xingar alguém, você chama ele de flamenguista. Se você quiser ofender alguém, você aproveita o momento que o cara está dormindo, põe uma toalha do Flamengo em cima dele, uma camisa do Flamengo em cima dele, põe tudo do Flamengo. Isso é ofensa de morte. Isso é pecado que não tem perdão. E você divulga nas redes sociais, que é o pior. Você está marcado, irmão. Existe um lago de fogo te esperando. O grande lago. Então escute. Os samaritanos e os judeus, eles não se falavam. Judeu não falava com samaritano de jeito nenhum. Mas Jesus chega para aquela mulher e fala assim: ei, mulher, me dá de beber. E aquela mulher, ela toma um susto. E ali eles começam um diálogo. Amém ou não? Amém, igreja? Glória a Deus. E qual foi o diálogo que começou? Disse-lhe então a mulher, versículo 9: como sendo tu um judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Respondeu-lhe Jesus. Aí vem a pergunta: se você tivesse conhecido, ou se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que está te pedindo, dá-me de beber, era você que teria pedido água. E aqui é a base da mensagem de hoje. Por quê? Porque Jesus, ele disse que aquela mulher, ela precisava de conhecer duas coisas. Quantas coisas? A primeira coisa que aquela mulher precisava de conhecer é o dom de Deus. Então diga comigo assim: o dom de Deus. Por que o dom de Deus? Porque Jesus disse: se você conhecesse o dom de Deus. O que significa a palavra dom? Alguém aqui sabe? Quem souber vai ganhar um copo d'água ali do bebedouro. Dom significa presente. Diga comigo assim: presente. Quem aqui gosta de ganhar presente? Levante a mão. Você gosta? Amém, irmãos? Quem gosta de dar presente? Diminuiu um pouco. Mas alguém aqui já ganhou presente na vida? Já ganhou presente? Não, é bom perguntar, porque tem gente que às vezes nunca ganhou presente. Eu me lembro que quando eu comecei o meu ministério, eu e a pastora, nós fomos pastorear em Barra Mansa, num orfanato. E ali tinha uma criança que tinha aproximadamente uns 8, 9 anos de idade. O nome dele era Edinho. E quando nós chegamos lá, ele falava muito errado. E nós fizemos um aniversário para ele, porque era dia do aniversário, fizemos um bolo. Na hora do parabéns, o menino começou a chorar. E a gente falou: será que a gente fez alguma coisa errada? Será que o dia está errado? Aí a gente falou: Edinho, por que você está chorando? Aí ele, enxugando as lágrimas assim, falou: tio, é porque eu nunca tive navesário. Nunca tive navesário. Nunca tinha ganhado presente. Nunca tinha ganhado uma festa. E eu pergunto para você: você já ganhou presente? Amém ou não? E presente é cobrado ou é dado? Eu chego para o pastor Disseu e falo assim: olha, tem um presente para te dar. Um H2O, R$3,50. Deixou de ser presente. Você já ia levantar? Pô, então toma. Fiquei até constrangido agora, é seu. Amém? Então o que acontece, querido? Jesus, ele diz o seguinte: você precisa conhecer o dom de Deus. Por quê? Porque de Deus ele não vende nada para ninguém. O nosso Deus não é um Deus vendedor, é um Deus presenteador, é um Deus que te dá pela graça. A graça, ouça isso, o que é graça? Graça é favor que não se merece. Deus é
um Deus de graça. Deus é um Deus que Ele está dizendo aqui, Jesus, Ele está dizendo para aquela mulher: você precisa conhecer o dom de Deus. Por quê que nós precisamos conhecer o dom de Deus? Por que nós precisamos conhecer a graça? Sabe por quê, irmãos? Porque nós somos criados num mundo onde dom e graça não existem praticamente. Por quê? Porque tudo nessa vida tem um preço. Nada é de graça nessa vida, é verdade ou não? Eu brinco muito aí com o pessoal da igreja. Algum irmão chega para mim e fala assim: pastor, dá o seu esboço para mim. Eu falo: meu irmão, tudo na vida tem um preço. Eu costumo dizer: pastor, me empresta um livro assim, meu irmão, tudo na vida tem um preço. Mas é uma verdade, porque tudo na vida tem um preço. Sabe, querido, nós estamos acostumados a viver numa sociedade que você vale pelo que você tem, pelo que você pode dar. Nós estamos acostumados a ter relacionamentos à base de troca. É verdade ou não? Eu te dou e eu recebo. Satanás é assim. Existem muitas pessoas, querido, que estão aí tendo relacionamentos malignos. E por que estão tendo relacionamentos malignos? Porque, querido, não conheceram ainda o dom de Deus. Não conheceram ainda um Deus que é é isso. Um Deus de galardão. Não conheceram um Deus de graça. Um Deus que te ama não é pelo que você faz. Um Deus que decidiu te amar e ponto final. Jesus disse: você precisa conhecer o dom. Por que você precisa conhecer o dom? Porque aquela mulher, ela já estava no 5º relacionamento dela. Aliás, no 6º, né? Já tiveste 5 maridos. Não foi isso que Jesus falou? 5. E o que você tem hoje não é seu. Então aquela mulher, olhe para mim, irmão. Aquela mulher, possivelmente, ela já estava acostumada a ser usada. Ela já estava acostumada a ser explorada. Ela já estava acostumada a relacionamentos onde os homens entravam na vida dela, usufruíam de tudo que queriam e depois dispensavam. Então certamente era uma mulher que tinha dificuldade de confiar no próximo. Era uma mulher que, quando alguém chegava como Jesus, para poder chegar e dizer assim: olha, dá-me de beber, ela logo já desconfiava e dizia alguma coisa. Será que esse cara está querendo alguma coisa comigo? Você já viu gente assim, que desconfia de tudo e de todos? Sim ou não? É igual o cachorro acostumado a apanhar, já viu? Cachorro que apanha muito, você levanta a mão para fazer carinho, ele já... É assim ou não é? Eu tive essa experiência também lá no Lar Pedacinho do Céu. Eu me lembro que eu estava lá com uma criança, o nome dele Wellington, e eu cheguei, quando ele estava lá um dia num culto, a gente estava assim muito feliz. Eu fiquei: vem cá, meu filho. Quando eu fiz assim para trazer ele, para abraçar, ele já fez assim. Por quê? Está acostumado a apanhar, está acostumado a sofrer, está acostumado, querido, a não ter dom na vida. O que tem é exploração, o que tem é interesse, o que tem só tem se der alguma coisa em troca, porque essa é a vida. Jesus falou assim: você precisa conhecer o dom de Deus. E por que eu estou te falando isso, irmãos? Por que muitas pessoas têm dificuldade de reconhecer a graça de Deus e entender a graça de Deus? É porque nós somos acostumados desde pequenininho a essa vida de troca. É verdade ou não? E pior, irmãos, eu não estou aqui criticando ninguém não, porque às vezes eu faço isso também lá em casa. A gente começa a aprender essa vida de troca dentro de casa, é verdade ou não? Se não comer, não tem televisão. Não é verdade ou não? Se não estudar, não tem videogame. Ainda bem que as crianças estão lá dentro. Se tiver alguma aqui, põe para correr. Não ouça isso não, criança. Porque se você não estudar, não tem que ter videogame mesmo não. Quebra o videogame dele, pai. Mas a gente está acostumado desde pequeno com esse tipo de coisa. Eu não estou te dizendo que isso está errado assim, dentro de uma educação, não é isso. Mas o problema é que desde pequeno é isso que é embutido dentro de nós. É troca. Você quer ver uma coisa? Papai, me leva para almoçar no restaurante. Vamos ver como é que estão as suas notas. Isso tem ou não? Tem. E aí, como que essa criança cresce? Ela cresce acostumada a viver num mundo de trocas. Aí chega numa igreja como essa,
o pastor chega e diz assim: olha, Deus te ama independente do que você faz e ponto. Aí você fala: eu não acredito nisso não, isso é demais para mim. Mas essa é a graça, esse é o dom de Deus. E o que você precisa conhecer é que não é pelo tanto que você faz, é simplesmente por quem você é. Ele decidiu te amar, Ele decidiu te amar, e isso basta. Deus te ama, Jesus te ama. A segunda coisa que Jesus disse, porque aquela mulher precisava conhecer, não era somente o dom de Deus, mas ela precisava de conhecer o dom de Deus, e ela precisava de conhecer quem? Aquele que estava pedindo água para ela. Então diga comigo assim: ela precisava conhecer o dom. Não, diga de novo: ela precisava conhecer o dom e precisava conhecer aquele que pedia água. Amém ou não? Por quê? Porque você precisa conhecer esse dom, essa graça. Mas essa graça, ela se manifestou na vida de uma pessoa, que é Jesus Cristo. Jesus disse para ela assim: você precisa conhecer o dom, mas você precisa saber quem sou eu. Porque se você souber quem sou eu, é você que vai me pedir da água. Você vai entender que você, mulher, não tem nada para me oferecer, mas eu tenho tudo que você precisa. Tudo. Quantos estão comigo aqui? Digam amém. Aquela mulher chegou e disse assim: Senhor, dá-me dessa água. Mas aonde você vai pegar essa água? Você não nem balde tem. Ele falou assim: ah, mulher, bebe dessa água. Aquele que beber da água desse poço vai voltar a ter sede. Mas se você beber da água que eu te der, nunca mais você terá sede. Sabe, querido, o que eu entendo por isso? É que existem 2 tipos de água para você beber. Quantos tipos? O primeiro é aquele que você bebe e volta a ter sede. E que tipo de água é esse? É a água que o mundo pode te dar. É a água do prostituição. É a água das drogas, dos vícios, a água do pecado, a água da mentira. Porque todo mundo que bebe dessas águas, irmãos, do íntimo, volta a ter sede. Existem muitas pessoas que estão procurando matar a sede que está dentro delas com a água do mundo. E o que é matar a sede que está dentro dela? É satisfazer esse vazio que está dentro com as coisas desse mundo. Sabe, querido, satisfaz por um instante, mas daqui a pouco você volta a ter sede. Mas Jesus disse: eu tenho uma água que do dia que você beber dela, acabou sua sede. Acabou. Pastor, como é que eu faço para beber dessa água? Eu tenho algo para te dizer. Existe um rio dessa água neste lugar. Você só precisa decidir beber. Por quê, irmão? Por que você precisa decidir? Porque o rio está aqui. Ele não invade você. Você precisa querer. As pessoas que estão bebendo a água da vida, do mundo, água do mundo, conforme eu disse, bebe e volta a ter sede. Quantas pessoas estão buscando satisfação nas coisas dessa terra, irmão? Não é verdade? Aquela mulher, ela tinha uma sede. Qual a sede que aquela mulher tinha? Alguém sabe me dizer? Ela tinha uma sede de se sentir amada, sede de companhia. Ela tinha sede de se sentir valorizada. Aquela mulher, ela tinha uma sede de ser importante para alguém. É por isso que ela se envolveu em tantos relacionamentos, e o último que ela estava com o marido de alguém. Porque ela começava a beber dessa água, daqui a pouco ela estava com sede de novo. Jesus falou: ei mulher, eu tenho uma água para você, é diferente.
Beba dessa água. E por que você tem que beber? Porque é ela que verdadeiramente mata a tua sede. Eu quero dizer algo para você nessa noite, irmão. Você talvez que está nos visitando, essa é a resposta. Por que todo crente é tido como maluco? Por que o crente é tido como maluco? É porque ele já não anda mais com sede. Como assim, pastor? O mundo está acabando, o crente está em paz. A crise está lá fora, mas o crente está em paz. Tem só arroz e ovo para comer. O crente está feliz, ele está com alegria no espírito, ele está em paz. Aí as pessoas que não entendem, as pessoas que estão bebendo a água do mundo, elas falam: esse pessoal aí é louco, esse pessoal aí não tem autoestima, esse pessoal é esquisito. Não é não, a gente é igual a você. Qual é a diferença? Que um dia nós bebemos uma água que matou toda a nossa sede e que acabou com esse negócio dentro de nós. É por isso que o apóstolo Paulo, ele pode dizer: olha, eu sei ter muito, eu sei ter pouco, sei passar fome, sei ter tudo. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso. Por quê? Porque ele já havia bebido dessa água. Eu quero dizer para você, querido, há uma fonte aqui. Beber dela só depende de você. Hoje eu estou aqui para te dizer duas coisas. Conheça o dom de Deus. Porque talvez você pode dizer assim: mas pastor, o que eu tenho que fazer para beber dessa água? Nada. Só deseje. Abra a tua boca espiritual e beba. E conheça o dono da água. Conheça aquele que pediu água para aquela mulher somente para iniciar uma conversa com ela. Eu queria que você ficasse de pé. Eu queria que você fechasse seus olhos. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Feche seus olhos, querido. Nicodemos, no capítulo 3, ele foi se encontrar com o Senhor por volta de meia-noite. Aquela mulher se encontrou com o Senhor meio-dia. Quando aquela mulher chegou no poço de Jacó, Jesus já estava lá. O Senhor Jesus já estava lá. Qual é a sua sede? Aquela mulher, ela estava indo no poço buscar uma água. E essa seria a rotina dela, todos os dias buscar algo para satisfazê-la. Talvez essa tenha sido a tua condição também. Existe uma sede dentro de você, que você tem tentado saciar essa sede com companhias, com comida, comendo demais, com bebida, com droga, com sexo. Você tem tentado matar essa sede trabalhando demais. Você tem tentado matar essa sede se escondendo e se enfiando em cavernas existenciais, se isolando. Eu quero dizer algo para você, querido. Hoje eu estou aqui para dizer sobre o dom de Deus. Eu estou aqui para dizer para você
que existe um Deus de graça, de amor, um Deus que tem uma água viva para te dar, para preencher esse vazio que está dentro de você, esse vazio que talvez ninguém sabe que existe, porque você não fala dele para ninguém. Esse vazio está aí. E cada vez você tem afundado mais nessa vida louca, sem regras. Por quê? Porque cada dia que passa, parece que essa sede aumenta. Existe uma água fluindo daqui hoje, que está disponível para você. É a água viva, água da vida. Essa água é o próprio Jesus para você, que mata a tua sede, porque Jesus é o dom de Deus para a humanidade. Jesus é a manifestação de Deus para a humanidade, a manifestação do amor de Deus para a humanidade.